Boa noite, pessoal. Boa noite, graça e paz para todos. Graça e paz para todos. Vamos dar início à segunda parte do estudo que começamos semana passada, né? A gente está falando sobre... A gente está numa série de estudos sobre a salvação, a doutrina da salvação. Semana passada nós falamos sobre a salvação realizada, a primeira parte, amém? E hoje a gente vai dar continuidade à segunda parte desse estudo da salvação realizada. A gente vai falar sobre fé e justificação, amém? Enquanto o pessoal está chegando aí, a Patrícia de Barro já está Beijão, Patrícia. Já está na área, Patrícia. Que Deus te abençoe, querida. Saudades aí de vocês. A Patrícia andou um tempinho sumida, né? Mas a gente conversou lá pelo Messenger, né? Tá cuidando do netinho, né? É isso aí. Parabéns aí pelo netinho. Parabéns aí. Dá um abraço aí na Aline. Tá? Isso, beijão pra ela. Que Deus esteja abençoando aí essa família, amém? Teu filho também, tá bom, querido? Você é especial pra gente, tá bom? Enquanto isso, que a gente está esperando aqui o pessoal chegar também, a gente vai ouvir aqui Oficina G3, O Teu Amor, tá bom? Enquanto o pessoal aí tá chegando, a gente vai ouvindo essa música aqui do Oficina G3, O Teu Amor, tá bom? Então curtam aí.
Valeu, Oficina G3, o teu amor, amém? Um abraço aí também pro Silvio César, pra minha mãe e pro Ângelo. Um abração para todos aí. Júnior Gomes, vulgo Ângelo, mais conhecido como Ângelo. Então, um abraço aí pessoal que está participando, você que vai assistir mais tarde, nosso boa noite, nosso bom dia, o nosso boa tarde, eu não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, tá bom? Mas fica aí os nossos agradecimentos, tá bom? Que Deus possa estar te abençoando e possa estar falando ao teu coração mais uma vez, eu tenho certeza disso, nesse estudo. Um abraço aí também, Júnior. Ângelo. Vamos lá então. Segunda parte então do estudo da salvação realizada. Hoje a gente vai falar sobre fé e a justificação, tá bom? Vamos lá. A fé, né? Como a descrença era preeminente do pecado no primeiro Adão, assim também a fé é preeminente da redenção pelo segundo Adão, ok? Só para situar aí quem porventura está meio no ar, né? Primeiro Adão é Adão mesmo, né? E o segundo Adão, já que a gente mencionou esse termo, né, redenção, o segundo Adão é Jesus, ok? Por meio do primeiro Adão entrou o pecado no mundo e por meio do segundo Adão ele tira o pecado do mundo, que no caso é Jesus Cristo, o Filho de Deus, ok? E a fé, queridos, ela é interligada com cada ação e com cada condição da salvação, ok? E é pela fé que os homens eles entram numa união vital com Cristo Jesus, tá? Pela fé que esses homens, através dessa união vital, eles são justificados. Pela fé é que esses homens adoram de uma forma correta. Pela fé vive o cristão. E pela fé a sua santificação ela progride. E pela fé também ser o meio de vencer o mundo e de ter uma esperança no futuro, ela é o meio pelo qual o cristão torna-se mais e mais, ele vai se tornando mais e mais identificado com Cristo no seu reino espiritual, agora, tá? E no porvir, tá bom? Para você se situar também a respeito de reino, nós já falamos isso na primeira série de estudos, tá? Procura na nossa linha de tempo no Facebook ou lá no nosso canal no YouTube e você vai se situar a respeito de reino de Deus, tá certo? Então essa identificação ele recebe agora, tá? No reino de Deus, no reino espiritual de Deus agora, porque Jesus ele declara isso, né? De forma clara, né? O reino de Deus não está aqui nem acolá, o reino de Deus está entre vocês. Em outra tradução da Bíblia, o reino de Deus está dentro de vocês. Então é agora. E o reino de Deus no porvir, quando o reino de Deus será estabelecido aqui nessa terra, tá bom? Então existe essa identificação, tá bom? E a fé é crença e confiança, tá? A crença, ela tá num fato, numa declaração ou numa pessoa. E a confiança, ela vai se evidenciar em tornar digno aquele fato
aquela declaração ou aquela pessoa com base nas ações, ok? O fruto do Espírito Santo, a fé, faz com que nós creiamos em Deus por Cristo e confiemos na sua palavra ao ponto de obedecê-la, ok? E nem toda fé ela é verdadeira. Existem imitações de fé. Existe muita fé falsa. E aos que têm a sua fé em espíritos, outros em idolatria, outros têm a sua fé em filosofia, outro tem a sua fé baseada em sinais, tá? Em emoções, em coincidências, outros têm a sua fé baseada na astrologia, etc. Existem vários tipos aí de fé, tá? Porém, a fé verdadeira é dom de Deus. E a gente vai basear essa fé que a gente vai tratar, a gente vai ver, né, um pouquinho das outras imitações de fé, e a gente vai ver também sobre a fé verdadeira, tá bom? E a gente vai basear essa narração sobre fé em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Amém? A fé verdadeira é pelo Espírito Santo, tá bom? E a fé verdadeira é única, conforme Efésios 4:5. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Amém? E essas imitações da fé verdadeira, elas vão incluir a fé histórica, a fé intelectual, a fé implícita e a fé temporária, ok? E para melhorar nosso entendimento desse fruto do Espírito Santo, a gente vai examinar um pouquinho agora essas imitações, tá bom? A fé histórica é uma simples crença que existiu um homem chamado Jesus no passado, ok? Os demônios creem em Deus, sabem que ele existiu e existe, mas essa crença não é salvadora, pois ela não tem confiança nos fatos. Em Atos, capítulo 8, a partir do versículo 13, a gente tem ali o caso de Simão, né, do mágico. O que aconteceu com ele? Ele creu, ele foi batizado, mas com o tempo revelou-se que ele não tinha parte nem sorte nesta palavra. Por quê? O seu coração não era reto diante de Deus. E o mesmo pode ser dito também no caso e no exemplo de Judas, ok? Um outro exemplo que a gente pode citar aqui sobre essa fé histórica, tá? É a daquele soldado, né, presente na hora da crucificação de Cristo. Ele fica empolgado pelos fatos históricos e chega até a declarar: de fato, este homem era o Filho de Deus, ok? E esta poderia ser uma declaração baseada somente na fé histórica. E há muitos hoje também que aceitam Cristo como uma pessoa boa na história, mas devemos entender que esse tipo de fé, ela não tem nenhum valor salvador, ok? Então, fé histórica não consta na lista desses valores de salvação, tá bom? Uma outra fé que também se encaixa nesse perfil é a fé intelectual. Ela é parecida com a fé histórica e com a fé verdadeira.
A fé intelectual, ela reconhece que os fatos bíblicos, eles são verdadeiros. A fé intelectual, ela não tem dúvida que Cristo nasceu de uma virgem, que Cristo era o Filho de Deus, que Cristo morreu no lugar dos pecadores, que Cristo ressuscitou, foi ao céu e vai voltar novamente à terra, pois a Bíblia, ela manifesta esses fatos e tudo é sequenciado de uma forma lógica. As multidões, elas clamavam na ocasião da entrada de Cristo em Jerusalém, é o exemplo que a gente pode dar sobre essa fé histórica, ok? Eles falavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Porém, quando Cristo ele foi crucificado, todo o povo disse o seguinte: que o castigo por esta morte caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Aparentemente, a fé dessa multidão era uma crença intelectual somente, pois, se fosse uma fé verdadeira, eles confiariam em Cristo para a salvação e não pensariam que ele fosse digno de crucificação. É claro que a gente sabe que existia todo um plano de Deus, que essas coisas teriam que acontecer, esses fatos teriam que acontecer, ok? Mas a gente está dando apenas um exemplo dessa fé histórica e como foi a manifestação deste povo, tá? O próprio povo que Deus escolheu, tá? Veio para os que eram seus, mas os seus os rejeitaram. Enfim, fazia tudo parte desse plano de salvação, de redenção através de Cristo Jesus, mas é um exemplo de como foi a reação deste povo, tá? E a mesma coisa ela pode ser dita dos muitos judeus que creram nele em Jerusalém. Eles tinham uma fé que gostava das palavras de Jesus, mas não no significado dela. Pois quando eles entenderam o que ele quis dizer, conforme lá em João 8, a partir do versículo 30, quando eles entenderam realmente o que Jesus estava tentando ali explicitar, dizer, enfim, eles pegaram em pedras para atirar em Jesus, ok? Na hora de Jesus curar, saíam muitos demônios que clamavam também: Tu és o Cristo, o Filho de Deus, ok? E porém, todavia, apesar dessas declarações e crenças, esses não foram convertidos. E por esses exemplos que citamos, a gente chega à seguinte conclusão: que eles tinham somente um reconhecimento intelectual e não uma fé verdadeira. Um abraço aí também para o José Junico, que está na área. Um abração. Um abraço, José. Tá sumido, José. Deus abençoe a Joyce, a família. Deus te abençoe, querido. A Joyce, tuas filhas, amém? Mas o importante é que você apareceu aí novamente, tá bom? Deus te abençoe, meu querido. Temos a fé implícita também, que se encaixa nesse rol, né, de fé que não salva ninguém. E a fé implícita é melhor definida pelo ditado fé na fé, tá? A fé implícita, ela crê simplesmente para crer, tá? É como aquela música, né, do Gilberto Gil: anda com fé, eu vou, porque a fé não costuma falhar, né? Gilberto Gil escreveu essa canção, essa música, e é mais ou menos isso daqui. É crer em algo sem nenhuma prova, né? Os católicos dizem que a fé deve ser na igreja, ou melhor, simplesmente crer nas suas doutrinas pela autoridade dela mesma e não por causa do reconhecimento de nenhuma verdade. E falando dos nossos irmãos, né, católicos, mas nós evangélicos, né, dizemos também o seguinte: seria a mesma coisa da gente dizer: eu creio na Bíblia porque somente para a salvação. Eu creio na Bíblia somente para isso, para a salvação. E sem primeiramente ensinar o que ela diz, tá?
O cristão verdadeiro, ele não crê em Cristo simplesmente por crer nele, mas por ele ser revelado ao seu coração pelo Espírito Santo. E assim, esse cristão confia na sua obra revelada pelas Escrituras como suficiente para o tornar aceitável diante de Deus. Amém. Amém? Um outro tipo de fé também, uma imitação de fé, é a fé temporária. E é uma fé enganosa. E essa fé, ela recebe de forma intelectual e alegre os fatos históricos da verdade. E a gente pode entender esse tipo de fé pela parábola do semeador. É simbolizada pela semente que caiu sobre as pedras, e a parábola nos ensina que a terra não era boa. Isto quer dizer que esta semente não caiu em um coração regenerado. E com o tempo é entendida que essa fé era falsa por ser temporária. E essa fé enganosa é evidenciada por não continuar a confiar em Cristo, nem ter uma crescente devoção e serviço a Ele. A fé temporária é manifestada como falsa por não crescer na graça e conhecimento de Cristo. Então, logo, torna cansativo o amor à palavra e torna pesada a responsabilidade de obedecer e ouvir a palavra, ok? Claro, torna-se pesado para aqueles que têm essa fé traiçoeira, amém? E o amor pelas coisas de Deus e a santidade que pedem, exigem uma crescente distância do pecado, não é uma realidade nos que conhecem apenas esse tipo de fé. Amém? Então, vimos aí as imitações de fé, ok? E qual é a fé verdadeira e salvadora? A fé, esse tipo de fé, salvadora, é um conhecimento experimental da verdade de Deus e do poder de Cristo. E esta fé não é apenas uma empolgação emocional ou um mero convencimento mental, mas é o dom de Deus no coração dos seus, que leva o cristão a confiar inteiramente nas suas palavras para tudo que precisa, ok? Para ser apresentado agradável diante de Deus. E essa fé, ela é manifestada por um arrependimento e um repúdio ao pecado, ok? E também se caracteriza pelo um amor por tudo que agrada a Deus. Amém. Ou tudo que agrada a Jesus, o nosso Salvador. Amém? A fé verdadeira também tem o Pai na qualidade de Deus como objetivo dela. Ela crê e confia que Deus é santo e um juiz justo que julgará o mundo por Jesus Cristo. Essa fé, ela sabe e espera na sua misericórdia e no amor manifesto no Filho de Deus. A fé verdadeira, ela confia que Deus pode e vai assegurar a salvação final do seu povo. A fé verdadeira tem Deus na qualidade de Pai. A fé, ela descansa no Pai que nos amou primeiro e nos adotou como filhos. A fé verdadeira, ela põe a sua confiança no Pai como aquele que nos deu a graça. E não somente a graça, mas também nos deu grandes e preciosas promessas. Amém? A fé verdadeira, ela tem a pessoa e a obra de Cristo como o seu alvo. Essa fé, ela tem, por certo, a divindade de Cristo. Conforme Atos 8,37, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E sem esquecer que Cristo também
foi homem e nos representou completamente, levando sobre si os nossos pecados na sua morte. Amém? E a fé verdadeira, ela aceita completamente o desejo amoroso de Cristo que pecadores arrependidos venham a Ele para o seu descanso espiritual. Amém? A fé verdadeira, ela olha a Cristo. A fé verdadeira, ela vem a Cristo. Essa fé, ela põe o seu refúgio nele. Essa fé, ela come e bebe de Jesus. E essa fé verdadeira, ela recebe Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? A fé verdadeira, ela tem evidências importantes também. Essas evidências incluem a purificação do coração, conforme 1 Pedro 1:22, que diz: agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com um coração puro. Tá? O coração onde reside a fé verdadeira, esse coração ele se limpa de todos os seus ídolos impuros para servir o Deus verdadeiro ou o Santo Deus. Tá? E muitas pessoas acham que precisam ter um ídolo, tipo uma escultura, né, uma estátua, e isso se configura em idolatria, acha que ídolos são isso, são essas coisas, tá? Muitas das vezes, esses ídolos, eles tomam lugar na nossa vida com outras coisas, e tudo aquilo que ocupa o nosso coração, que ocupa o primeiro lugar do nosso coração, em detrimento a esse lugar que Deus deveria ocupar em primeiro lugar, ele se torna um ídolo na nossa vida. Tá? Tudo que rouba este lugar de Deus, ou seja, o primeiro lugar no nosso coração, ele se configura um ídolo. Tá? E muitos não percebem algumas coisas na sua vida que hoje tem roubado este lugar devido de Deus. Amém? Então vamos nos atentar para essas coisas. Tudo que tem roubado o tempo de Deus na tua vida, tem roubado a primazia de Deus na tua vida, cuidado com isso. Isso pode estar se configurando um ídolo na tua vida, tá bom? E ídolos precisam ser eliminados, tá bom? Para que o verdadeiro Deus ele ocupe o primeiro lugar nas nossas vidas, no nosso coração, amém? Uma outra questão é a obediência em amor. A primeira questão foi coração purificado, tá? E agora a obediência em amor, porque pela fé verdadeira, o cristão ele agrada a Deus, ele resiste ao diabo, ele mortifica a carne, e tudo isso não como um pesado mandamento, mas pelo amor. 1 João 5,3: pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Não sou eu que estou falando não, tá? É a Bíblia que está falando, tá bom? Muitas pessoas acham que são mandamentos difíceis de obedecer. Por quê? Por causa desse peso que ainda carregam. Então, além de carregar peso, ainda tem que obedecer mandamentos. Aí a coisa se torna complicada, realmente fica pesado. Mas, se você se atentar nesse versículo lá de João, eles não são difíceis de obedecer e nada é pesado. Muito pelo contrário. A lei de Deus, ela sempre vai ser como a sua vontade, boa, perfeita e agradável. Amém? Uma outra característica também dessa fé é que ela é vitoriosa. Tá?
João 5,4. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sendo nascido de Deus, o cristão verdadeiro ele tem uma mente iluminada e por isso sabe que o mundo ele é vão e que as coisas espirituais são as únicas que o podem satisfazer de uma maneira completa, de uma maneira plena. Amém? Considerando então, queridos, essas verdades, a gente pode entender que a fé verdadeira ela não é uma mera aceitação mental de história ou de fatos importantes, mas que a fé é o fruto do Espírito de Deus no coração dos seus. E essa fé não se manifesta somente em conhecimento intelectual ou declarações verbais, mas em obras de obediência à palavra de Deus em amor. Amém? Aquele que tem essa fé verdadeira pode declarar de seu coração, como Pedro declarou: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Pode declarar também como aquele eunuco que disse o seguinte: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pode declarar como Natanael: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E pode declarar também como Paulo, não poderia faltar Paulo, né? Que pregava sobre Cristo e dizia: este é o Filho de Deus. Ou seja, essa fé verdadeira e salvadora, ela vem pela palavra de Deus, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Amém? Darlene vai falar agora um pouquinho, tá? É mais um conselho, né? Mais uma dica aí para você. E depois a gente vai fazer também uma observação, tá bem? A respeito de fé. Amém? Amém. Então, se você conhece essa fé verdadeira, tem muitos motivos para louvar ao Senhor eternamente, pois o que Ele começou, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Temos motivo para perseverar na fé cristã e lutar contra o pecado, pois essa fé vence o mundo. Temos motivo para avançar na causa de Cristo com confiança e obediência, pois aquele que nos chamou também fará o que ele prometeu. Os que conhecem a fé verdadeira têm uma mensagem viva e transformadora, vinda de Deus para pregar com ousadia ao mundo em trevas. Amém. E uma observação, né? O arrependimento e a fé são graças inseparáveis. Onde uma é mencionada, a outra é compreendida. Quando o homem é vivificado para a vida, não pode haver um lapso de tempo depois de arrepender-se, nem pode haver qualquer antes que ele creia. Amém? Ou seja, são inseparáveis, tá? E eu vou mais além, são indivisíveis, tá? Por quê? De outra maneira, se a gente fizesse uma separação, a gente teria a nova natureza em rebelião contra Deus e em incredulidade. E assim não pode haver ordem cronológica em arrependimento e fé. Andam juntos, tá? Não se separam. Boa noite aí também para minha irmã, a Bianca. Deus te abençoe, minha irmã. Um abraço aí também para a pastora Gina. Minha irmã. Pastora Gina, vigia. Vigia. Deus te abençoe, Gina. Dá um abraço aí no Jorge. Beijão em todos aí, Nina. Em todos aí, tá bom? Então, queridos, fechamos então sobre a fé, tá? E agora a gente vai entrar sobre o outro tópico desse estudo, que é a justificação, tá bom? Para justificação, a gente tem base em Romanos, capítulo 3, versículos 24 ao 26, que diz o seguinte: mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva.
Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Amém? Por causa do pecador ser regenerado por Deus e isso se manifestar na sua conversão, não existe nada nele que o impeça de ser declarado judicialmente justo diante de Deus. E quando tratamos de salvação e falamos dessa parte de justificação, tratamos dessa posição judicial do pecador convertido diante do tribunal divino. E o significado da justificação, qual é? É a absolvição de culpa do pecador regenerado e convertido. É também a libertação do poder do pecado e da sua condenação pela graça e pela vontade de Deus por Cristo. É o meio pelo qual o pecador é aceito por Deus, ok? E quem é o autor dessa justificação? O próprio Deus. Romanos 8,33. É Deus quem os justifica. E essa obra de justificação é uma obra da Trindade, tá bom? Por quê? O Pai decretou o meio e o método. Qual é o meio? Romanos 3:22, a justiça de Deus. E qual é o método que o Pai decretou? 2 Coríntios 5:19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Então nós vimos a primeira pessoa da Trindade, que é o Pai. Agora a gente vai ver a segunda, que é o Filho, que é o mediador da justificação. 1 Coríntios 6:11, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus. E Filipenses 3:9, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. Tá bom? Agora, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, é aquele que faz a obra de convencer da justiça e de revelar Cristo Jesus. Ele traz a fé pelo qual o cristão é justificado, conforme 1 Coríntios 6:11. Mas haveis sido justificado pelo Espírito do nosso Deus. E João 16:8. E quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, observando biblicamente quem é autor da justificação, podemos entender claramente que a justificação ela não vem de homem algum, tá? Ela provém de Deus, o nosso Amém. Pai, trabalhando a Trindade aí conforme nós relatamos, tá bom? Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Os alvos da justificação são os pecadores, são os condenados que precisam ser declarados justos diante de Deus. Conforme Mateus 9, 12, 13. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém? O juízo ele veio sobre todos os homens para a condenação. E assim também, por um só ato de justiça, veio o quê? A graça sobre todos os homens para a justificação de vida.
Os que confiam em si mesmos, crendo que são justificados pelas suas obras de justiça, olha, esses estão totalmente enganados. Por quê? Os verdadeiros justificados são quem? São aqueles que se reconhecem como principais dos pecadores, tá? E quando eu falo principal dos pecadores, você se lembra de quem declarando isso, né? A gente vai ler já já, tá bom? Mas vamos ler primeiro Lucas 18, 9 ao 14. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Este desceu justificado para a sua casa. Aqui falando, né, do fariseu, né, e do publicano, né? Um orando a Deus, porque eu mereço isso, porque eu faço isso, e eu faço aquelas, e faço mais aquilo outro, enfim, declarando ali as suas próprias obras, enquanto o outro batia no peito, né? Se arrependendo, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. E quem desceu justificado para sua casa? Esse que se declarou, que reconheceu que era pecador e precisava da misericórdia de Deus, tá bom? Agora, principal dos pecadores, 1 Timóteo 1,15. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo declarando isso. Amém? Ele se declarou, ele se colocou ali como o principal ou o pior dos pecadores. E tanta gente aí, né, se achando, né, achando que merece alguma coisa, confiando nas obras das suas mãos, achando que tem que ter algum tipo de meritocracia, né, em função das suas obras. E a gente vê o apóstolo Paulo, né, um homem que revolucionou o evangelho, e graças a Deus, em primeiro lugar, que esse evangelho chegou até nós, mas também uma parcela muito boa através da vida do apóstolo Paulo. E ele declara isso, que ele era o principal, ele era o pior dos pecadores, né? E quem somos nós para dizer diferente disso? Somos pecadores, precisamos, dependemos, né? E ai de nós se não fosse a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Os alvos da justificação são os pecadores que são predestinados e chamados por Deus, tá? Conforme Romanos 8,30. E se queremos ser justificados diante de Deus, precisamos entender que não é necessário apresentá-lo à nossa própria justiça, mas como pecadores buscar o quê? A sua justificação, tá bom? A natureza dessa justificação, ela é maravilhosa. A justificação do pecador diante do tribunal de Deus, ele não é um processo como é a chamada para a salvação ou a santificação do cristão diante dos homens. Aí sim é um processo, tá? Mas essa questão de justificação é um ato instantâneo, e quando ocorre, está completo. Não precisa de mais nada. Ele não ocorre, a justificação não ocorre por graus ou fases. Nessa fase ele está mais justificado do que nessa fase anterior. Não ocorre por fases, não é um processo. Não, já foi justificado e acabou, já foi consumado, ok? É o que Jesus também declarou ali na cruz. A partir daquele momento, todos que se voltassem para Deus através de Jesus estariam sendo justificados, tá bom?
Quando o publicano ele foi convertido, um exemplo que a gente pode dar também, ele desceu para sua casa já justificado. A justificação, queridos, ela é eterna. A firmeza da verdade da eternidade da justificação, ela é entendida pela pergunta de Deus, que está lá em Romanos 8,33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É uma pergunta. Só que tem a continuação. É Deus quem o justifica. Então quem vai intentar acusação? Ok? Contra os escolhidos. Se é Deus quem o justifica. Então, pelo preço da justificação ser paga inteiramente por Cristo, uma vez, uma única e suficiente vez, o cristão resgatado por Cristo, ele tem a vida eterna e não entrará em condenação. E conforme João 5,24, ele passou da morte para a vida. Amém? E pela base da condenação do pecador, ou seja, o pecado, ele ser eliminado por Cristo, a justificação diante de Deus por Cristo é tida como eterna. A justificação, além de ser maravilhosa, ela também é graciosa. E mesmo que a justificação seja revelada exteriormente aos outros, mediante as obras, a obtenção da justificação diante de Deus nunca é pelas obras de homem algum. Então, se não é pelas obras, logicamente é o quê? É pela graça. E Deus não deve a salvação ao inimigo dele, mas sim o que Deus deve ao inimigo? O juízo. E se Deus quer justificar alguém na base da obra meritória de Cristo, isso é um desejo e um ato plenamente movido pelo quê? Pela sua graça. A justificação é pela imputação. A justificação é dada a nós pela obra de um outro, ao ponto que nós somos livres de qualquer dívida. Amém? Amém? Pela obra de um outro. E que outro é esse? Jesus Cristo. Amém? E a justificação também é dada pela fé. A fé é um efeito da justificação e não uma causa, tá bom? E por sermos regenerados, temos o dom do Espírito Santo, que é a fé. E por isso confiamos em Cristo como nosso Salvador. A graça, ela vem primeiro e a causa, melhor dizendo, causa a fé a operar em nós para a justificação. Então, percebendo a natureza gloriosa dessa justificação, nós somos incentivados a louvar a Deus por uma tão grande salvação. E sendo justificados por uma justificação tão maravilhosa, somos incentivados a procurar nos aplicar às boas obras para a glória de Deus pelo Salvador. Amém? Amém? As bênçãos da justificação, elas são muitas. Temos a emancipação da culpa e do poder do pecado. Pela justificação, temos a bênção de ter paz com Deus. E por não termos mais a culpa do pecado, não é impedido mais a nossa comunhão com Deus. E temos plena aceitação da nossa pessoa com Deus e a possibilidade de uma adoração verdadeira. E por sermos absolvidos de culpa, somos abençoados na terra e pela eternidade. Pois a justificação e a glorificação, elas andam juntas. E mais à frente a gente vai falar sobre glorificação, tá bom? Aguarde cenas aí do próximo capítulo então, tá certo? Então, para a gente fechar, vamos dar aqui um pequeno resumo desse estudo para fixar ainda mais e com bases bíblicas para realmente você se colocar em cima dessas palavras, absorver estas palavras e principalmente aplicar na tua vida, tá bom?
Somos justificados judicialmente por Deus, tá? E a base bíblica para isso é Romanos 8:33. Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados, tá bom? A causa eficiente da justificação é a graça, base ainda também em Romanos, agora no capítulo 3, versículo 24. A causa eficiente da justificação é a graça. Mas, pela sua graça, e sem exigir nada, Deus aceita a todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Somos justificados meritória e manifestamente por Cristo. Meritória pela sua morte, conforme Romanos também, 5:10. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E manifestamente pela sua ressurreição, Romanos 4:25. Só dá Romanos, né? Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Somos justificados instrumentalmente pela fé. Base bíblica onde? Romanos 5:1 agora. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E para a gente fechar, somos justificados evidentemente aos outros pelas obras. Agora sim entram as obras, mas com uma outra finalidade, tá? Não é que a obra vai salvar ninguém, mas aqui obra ela vai nos dar um entendimento, tá? Mais apropriado, tá? Agora não é Romanos, agora a gente vai para Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 17. Presta atenção nesse versículo para você entender. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que elas precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, a coisa é morta. Então, resumindo este versículo para a gente entender de uma vez por todas. Os homens não veem o que Deus vê. Amém? Os homens não veem o que Deus vê. Somos justificados na presença de Deus pela nossa fé em Cristo Jesus. Mas eu pergunto para você, homens enxergam fé? Não, eles não enxergam fé. Eles enxergam o quê? Ações. Por isso, desse versículo, que a fé sem obras é morta, porque a fé vai nos justificar diante de Deus. Mas as obras, ou as nossas boas ações, vão nos justificar diante de quem? Dos homens. Porque ações os homens veem o tempo todo, sejam boas ações ou sejam más ações, eles enxergam isso. E então é lógico que se eu sou um justificado e Deus enxerga isso dentro de mim através da obra do Espírito Santo, através em primeiro lugar da obra que Deus fez, que Jesus fez na minha vida, que foi o sacrifício, tá? E esse sacrifício me justificou diante do Pai.
E o Espírito Santo, ele trabalhou na minha vida para que isso acontecesse também. A gente viu que é uma obra da Trindade, tá bom? Se eu sou um justificado diante de Deus, as minhas ações, elas vão se justificar diante dos homens. Agora você entende porque a fé sem obras é morta? Porque fé Deus enxerga, mas homens enxergam o quê? Obras. Amém? Que tenha sido esclarecido para você essa questão, tá bom? Comece a agir, né? Tenha fé e comece a agir. Se você é um justificado diante de Deus, como serão as suas ações diante dos homens? Ações justificáveis ou boas obras. Amém. Amém? Que Deus possa abençoar. Deus te abençoe, que tenha sido esclarecido aí algumas coisas, alguns pontos, né, que por algum tempo ficaram obscuros na tua mente, mas que e sem fé o farol, é impossível, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Isso a gente já falou no estudo anterior. Mas é importante sempre, né? Que o farol de Deus possa iluminar a tua mente, amém? Para que você possa entender ainda mais, né, a palavra de Deus, a vontade de Deus principalmente para a tua vida, tá bom? Bom, semana que vem, se Deus quiser e permitir, estaremos aqui dando continuidade na série da doutrina da salvação, ainda falando sobre a salvação realizada, só que nós falaremos de adoção e santificação, que fazem parte desse pacote da salvação realizada. Falamos, né, hoje sobre fé e sobre justificação. Semana que vem, se Deus permitir, falaremos sobre adoção e santificação, que fazem parte da salvação realizada. Amém. Tá bom? Como um todo. São assuntos também muito importantes, muito legais, né? Tem uma base bíblica também muito boa, né, a respeito desses estudos, e eu convido você a participar aqui com a gente no próximo sábado, Deus permitindo, claro. Amém? Que Deus te abençoe, querido, nessa noite. Obrigado aí pela tua participação, todos que participaram da live, todos que vão assistir depois esse vídeo, todos que vão compartilhar. E eu peço mais uma vez, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, né? Os vídeos a gente tem postado lá. Amanhã eu acho que consigo postar todos os vídeos, incluindo esse, né, de hoje, que a gente está transmitindo aqui nessa live, tá bom? Estão hospedados lá no nosso canal, mas é importante que você se inscreva no nosso canal, que você curta os vídeos, que você deixe o seu comentário, tá bom? Para que o canal ele cresça, ele ocupe uma posição melhor no ranking, né? Só tem o nosso canal Eclesia, aliás, tem muitos canais Eclesia no YouTube, mas Eclesia que faz esse... que se propõe a fazer isso que a gente está fazendo, né? Que é pregar a palavra de Deus através de estudos, enfim, só temos nós. Então é importante que você se inscreva, é importante que você curta, que você compartilhe, que você comente, que você convide outras pessoas também, porque se tem sido bênção na tua vida, com certeza eu acho que você vai querer que seja bênção também na vida de outros. Amém? Que Deus te abençoe nessa noite, querido. Muito obrigado aí a todos. Um grande abraço. Que Deus possa te abençoar, te dar um final de semana abençoado, uma semana que vem também já está nas mãos de Deus, né, a nossa vida, mas que Deus possa estar cumprindo a vontade dele sobre a nossa vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigado mais uma vez, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.